Bora aprender a fazer esse cesto de crochê em fio de malha? Oi gente, tudo bom? Eu sou a Ju aqui da Ju Quem Fez e hoje eu vou te ensinar a fazer esse cesto muito lindo com essa trama toda trabalhada que parece complexa, mas não é. Bora lá pro tutorial! Para fazer o nosso cesto, os materiais que a gente vai precisar são o fio de malha. Aqui eu tô usando esse fio de malha Premium, que ele é da marca Mãos de Mãe. Essa é a cor Cappuccino e, para vocês terem um norte aí, ele tem 3,3 cm de espessura, tá? Tô usando uma agulha compatível para ele, essa daqui é uma número 8. Uma tesoura fita métrica, já vou explicar por quê. E se você gostar, um pinguinho de cola para dar o arremate ou um pontinho de costura, fica a seu critério, tá? Aqui eu já estou com a minha base pronta, porque já tem tutorial aqui no canal super detalhado e explicado como fazer a sua base redonda de qualquer tamanho. Então, se você ainda não assistiu, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo e também nos cards, porque lá eu explico bem detalhado para você fazer, senão esse vídeo ia ficar longo demais, tá? Então aqui eu já tô com a minha base pronta e eu fiz ela desse tamanho aqui, ó. Fiz com 19 centímetros de diâmetro. Por que que eu fiz desse tamanho? Como a gente está perto do Natal, a minha sugestão para esse cesto é um porta-panetone, para você enfeitar aí sua casa, dar de presente. Então eu já fiz um tamanho aqui que vai caber. O panetone de 500 gramas, o padrão, ele tem aproximadamente 14 centímetros de diâmetro. Então eu fiz essa base maior, por quê? A parte interna do cesto, ela fica até aqui, antes de começar esse acabamento em pontos baixíssimos da borda. Porque é justamente aqui que a gente sobe a paredinha do cesto. Então o espaço interno dele é esse aqui. Se você quiser fazer o seu cesto de outro tamanho, fica à vontade, no vídeo eu te explico como fazer. E também, se você quiser fazer de mini panetone, é só você fazer 4 carreiras. Aqui eu fiz 6, é só você fazer de 4 que já vai dar certo para o mini panetone, tá bem? Vou explicar a lógica de construção dessa base rapidinho para quem já está acostumado, só para vocês já saberem. E em seguida explico o nosso ponto, que é o principal foco desse vídeo. Gente, eu sempre inicio a base com 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. E como eu disse para vocês, aqui eu trabalhei 6 carreiras. Por fim, eu fiz o acabamento todo em pontos baixíssimos, ó, que fica com essa carinha aqui. A lógica de aumentos que eu usei foi: fiz 6 pontos baixos aqui no círculo mágico. Na segunda carreira, coloquei aumentos em todos os pontos de base. E nas carreiras seguintes, eu espacei esses aumentos da seguinte forma. Na terceira carreira, eu fiz um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho. Na próxima, um aumento, 2 pontos sozinhos. Um aumento, 2 pontos sozinhos. Fui aumentando em 1 a cada carreira o espaçamento entre os meus aumentos, tá? No vídeo eu explico tudo direitinho, mas na última carreira a gente ficou com um espaçamento de 1 aumento e 4 pontos sozinhos, só para vocês terem um norte e já conseguirem fazer. Você pode usar a base que você já está acostumada, e o legal desse ponto que eu vou te ensinar é que você consegue usar ele para qualquer formato de base. Então, se você tiver aí uma base quadrada, oval até, ele também funciona. Inclusive, tem tutorial desses outros formatos de base aqui no canal também, bem detalhadinhos. Vou deixar aqui nos cards linkado para vocês. Então, bora lá fazer a nossa peça. Esse ponto que a gente vai fazer, ele nada mais é do que uma variação do ponto baixo centrado. Tem gente que chama de ponto relevo, tem gente que chama de ponto sexta, chama do jeito que você preferir. E para iniciar ele, você vai escolher qualquer um desses pontos baixíssimos que estão contornando a sua base, seja ela de qualquer formato, e a gente vai introduzir a agulha em um deles. Então a nossa base, ela fica assim, ó, toda contornada de correntinhas desse lado e aqui em cima também. Você vai escolher uma dessas, então vou pegar essa bem aqui e vou pegar ela, ó, totalmente com a minha agulha, tá vendo? Apenas a correntinha. Apoia o seu fio, deixando um pedaço aqui para você conseguir fazer o acabamento e puxa, trazendo aqui para frente. Ó, vai sair assim. Feito isso, você vai ajustar essa laçadinha na sua agulha e vai fechar o seu primeiro ponto baixo da carreira, dessa forma. Essa primeira carreira, a gente trabalha ela toda em ponto baixo para dar uma base, tá? Para a subida do cesto. E a partir de agora, a gente vai fazer o mesmo movimento em todas essas correntinhas.
A gente introduz a agulha, assim, pegando apenas a correntinha, laça o fio, faz o ponto. Como a gente tá com esse pedacinho aqui, eu já vou colocar, ó, já vou apoiando ele por cima para eu conseguir arrematar ele. Então, eu passo o meu fio que tá vindo do rolo por cima dele e laço com a minha agulha. Dessa forma, ele já vai fazendo o acabamento, a gente já vai arrematando ele. E aqui, ó, fiz mais um ponto baixo. Assim, a gente vai até o final. Introduz a agulha na correntinha, aqui você apoia o fio, passou o fio que tá vindo do rolo por cima para fazer o acabamento, traz aqui pra frente, fazendo aquela alturinha e laça todo mundo junto pra gente fazer o ponto baixo. Vamos dar sequência até chegar no final da carreira. Já andei aqui um pouquinho com os meus pontos, olha como é que vai ficando. Aqui, aquele fio que a gente estava arrematando já acabou. Eu vou fazer um pouquinho só para vocês visualizarem. Ó, peguei a correntinha, dei a alturinha e fechei o ponto baixo. Tá? Sem segredo. Vamos até o final dessa forma. Finalizou a sua carreira, a primeira coisa que você vai fazer é ajeitar os pontos, tá? Isso é super importante. Eu gosto de dar essa apertadinha aqui para deixar eles bem retinhos. E, gente, uma coisa que faz muita diferença na estrutura do cesto é você ajeitar cada carreira, tá? É você dar formato, colocar ele no lugar. Isso faz muita diferença, eles já ficam mais acomodadinhos. Pois bem, vou ensinar para vocês o fechamento de carreira que a gente vai usar em todas as carreiras. A gente aumenta aqui a laçadinha que tá na agulha e encontra aqui a primeira correntinha de cima dos pontos. Essas correntinhas aqui que se formam em cima dos pontos, a gente chama de ponto de base. Então, você vai localizar a primeira, vai introduzir a sua agulha de dentro para fora do cesto, nesse movimento, e vai pegar apenas a correntinha. Colocou essa alcinha para dentro da agulha e traz lá para dentro, dando essa ajeitadinha aqui. É legal que essa alcinha que a gente acabou de formar fique mais ou menos do mesmo tamanho das outras, tá? Para ficar proporcional. Feito isso, a gente vai localizar o Vzinho do ponto. Para quem ainda não sabe, para quem ainda não fez ponto baixo centrado, nesse ponto a gente introduz a agulha pegando não as correntinhas do ponto, mas sim o centro do ponto baixo, que é bem aqui, ó. Nesse dá para visualizar melhor. Se você tiver dificuldade, abre assim o cesto para ver, tá? O ponto baixo, ele tem como se fosse esse Vzinho aqui nele. E no ponto baixo centrado, a gente introduz a agulha bem aqui, ó, no centro, tá? Para fazer o fechamento de carreira, nessa primeira carreira os pontos ficam mais encolhidinhos, não dá para visualizar tão facilmente, depois fica mais fácil. Mas aqui a gente vai localizar o Vzinho do ponto, que está logo abaixo desse tracinho que a gente acabou de criar, beleza? Localizou o Vzinho e introduz a agulha no centro dele. Saiu desse lado, vai colocar essa alcinha dentro da agulha e puxar o fio do rolo para ajustar. Ajustou, já pode laçar o fio e trazer aqui para frente. Trouxe aqui para frente, deu aquela alturinha, a gente vai fechar o ponto. Muito bem, temos o primeiro ponto baixo centrado da nossa carreira e é aqui que começa a nossa trama em ponto relevo ou ponto cesta. Nessa trama, a gente nada mais do que varia o lugar onde a gente introduz a agulha para fazer o ponto baixo centrado. Então, a gente vai intercalar. Em um pontinho a gente vai fazer o ponto baixo centrado, pegando dessa forma, no centro aqui do ponto direto, e no seguinte, a gente vai pegar usando apenas a alcinha de trás do ponto de base. Vou mostrar. No ponto seguinte, a gente quer que esse tracinho aqui do ponto fique para frente, fique à mostra. E a gente consegue isso da seguinte forma. Eu gosto de introduzir a agulha, ó, por cima, pegando esse tracinho. Tá vendo? Você vai introduzir a agulha mirando aqui no centro do pontinho de base, tá? Mirando no centro da correntinha que fica em cima do ponto. Mirou ali, você vai sair aqui na frente. Dessa forma.
Agora, a gente vai introduzir a agulha para fazer o ponto baixo centrado normalmente. Então, você vem com a sua agulha, localiza o Vzinho do ponto e já introduz a agulha aqui no centro desse ponto baixo. Saiu aqui atrás. Saiu aqui atrás, laçou o fio e traz aqui para frente. Deu aquela alturinha, ó, já tá vendo? Esse tracinho ficou para frente. E a gente vai e fecha o ponto baixo normalmente, tá? Olha como é que vai ficando. Eu vou repetir isso várias vezes pra gente fixar. Nesse ponto, a gente intercala, então. Então, se eu acabei de fazer esse que é pegando só a alcinha de trás, agora a gente vai fazer um ponto baixo centrado normal. Então, eu introduzo a agulha aqui no Vzinho do próximo ponto, saiu aqui atrás, ó. Laça o fio, dá aquela alturinha e fecha o ponto baixo. Prontinho. Gente, lembrando o seguinte, se você é iniciante, eu recomendo que primeiro você assista ao vídeo dos pontos básicos do crochê. Tem aqui no canal, é super detalhado para você que está começando, tá? Então dá uma olhadinha lá se você está com dificuldade de acompanhar. Vamos lá. No próximo, então, a gente acabou de fazer o ponto baixo centrado, normal. No próximo, a gente vai fazer esse que pega por trás. Então, a gente chega aqui, faz aquilo que eu disse, introduz a agulha, ó, aqui por cima, mirando no centro da correntinha e já vai trazendo ela, pegando aqui na frente, de forma que essa alcinha fique na sua agulha, tá? Aí sim você pode mirar no Vzinho aqui do ponto, laçar o seu fio, dar aquela alturinha e fechar o ponto baixo centrado. Ó, vai ficando assim. No próximo, a gente faz um ponto baixo centrado normal, pegando só no meio do ponto. No seguinte, mira a sua agulha no centro da correntinha, pegando só essa alcinha aqui da frente, introduz a agulha já no centro do Vzinho do ponto, laça o fio, dá aquela alturinha e laça para fechar o ponto baixo. Ó, vai ficando desse jeitinho aqui. É bem simples, é só você ir seguindo essa lógica. Então, eu vou fazendo essa carreira aqui até o final. Fez o ponto baixo centrado. Alterna com o que a gente mira no centro da correntinha. Pega apenas o tracinho da frente. Introduz lá atrás, no Vzinho do ponto. Puxa o fio e faz o ponto baixo, tá? É só isso até o final da carreira. Então, eu vou trabalhar essa carreira toda. Vou mostrar para vocês o fechamento de novo e a gente dá sequência para vocês verem essa trama se formando. Chegando aqui no final da carreira, ó, nossa trama tá ficando assim. Acabei de fazer aquele que a gente deixa o tracinho para frente, então vou fazer um ponto baixo centrado normal. E no seguinte, eu vou fazer o que fica para frente. Então, eu introduzo a agulha aqui no centro, miro no Vzinho e faço o ponto baixo centrado, tá? Aqui, o que é que a gente vai fazer? Ajeitar a carreira. Então, vai dando forma, ó, dá umas empurradinhas assim, deixa o ponto bem retinho, que prometo que isso vai fazer diferença no seu trabalho, tá? Então, ajeita bem o seu trabalho. E agora a gente vai dar sequência. Vou mais uma vez fazer aquele fechamentozinho. Então, aumenta a laçadinha. Encontra o primeiro pontinho de base da carreira. Introduz a agulha do centro para fora, pegando apenas essa correntinha. E passo a alcinha dentro da agulha. Puxa lá para trás e dá aquela puxadinha para ajustar. Deu a puxadinha? Tenta deixar ela mais ou menos do mesmo tamanho das outras e a gente vai dar sequência crescendo a carreira. Nessa trama que a gente está fazendo, todos os pontos eles ficam na mesma reta. O que isso quer dizer? Todos os pontos dessa carreira para cima, eles vão ser ponto baixo centrado, um em cima do outro. Nessa daqui, todos vão ser nessa trama que a gente está trabalhando, que é trabalhando o ponto na correntinha de trás, tá? Na perninha de trás. Então, já fica fácil de você visualizar o que é que você tem que fazer. A gente vai, então, introduzir a agulha
no vezinho do ponto que está exatamente embaixo do tracinho que a gente acabou de criar. Feito isso, introduziu, vai colocar essa alcinha dentro da agulha e puxar o fio que tá vindo do rolo para ajustar. Laçou o fio, trouxe aqui para frente e laça o seu primeiro ponto baixo centrado da carreira, ó, tá vendo? Ele vai ficando na mesma reta. O daqui do lado, se o meu de baixo é aquele que fica com tracinho, eu já sei que o de cima também vai ser. Então, vou mirar aqui minha agulha no centro da correntinha e em seguida no centro do vezinho do ponto. Lacei, trouxe aqui pra cima, dá aquela alturinha e fecha o ponto baixo centrado. Olha como é que vai criando o efeito, fica bem legal. No próximo, ponto baixo centrado, ó, vai ficando assim. No seguinte, introduzo a minha agulha no centro da correntinha, saindo com ela aqui nessa perninha, e miro aqui no centro do vezinho. Lacei o fio, dou aquela alturinha e fecho o ponto baixo. Olha só. E assim a gente vai trabalhando, gente, até o final da carreira, por quantas carreiras a gente quiser, tá? Para criar essa trama aqui. Vou dar sequência, vou fazer aqui mais algumas carreiras. No total eu vou fazer 8 ou 9, mais ou menos, eu vou medindo. Você pode fazer quantas você quiser e venho mostrar para vocês o acabamento em ponto baixíssimo para a gente finalizar essa peça linda e super fácil. E enquanto isso, queria pedir para, se você já está gostando desse vídeo, você não esquecer de deixar o like aqui embaixo, que é super importante para mim. Fico muito feliz em saber quando vocês gostam. Ó, fui falar, me atrapalhei. Já fiz o ponto errado. Vou desfazer e fazer de novo. E também queria pedir para você não esquecer de se inscrever aqui no canal, porque assim você não perde nenhum tutorial que eu vou postar por aqui. Tá? É de graça, é só clicar no botãozinho aqui inscrever-se que você recebe todos os vídeos, todos os tutoriais novos. Então vou terminar aqui essa carreira, vou fazer mais algumas e a gente vem juntas para fazer o acabamento. Depois de crochetar um pouco, tô com a minha peça mais ou menos assim, olha que bonito que fica essa trama. Fiz 8 carreiras no total, tô com aproximadamente 12 centímetros de altura aqui. E para vocês verem, eu não usei, nem cheguei a usar um rolinho inteiro, tá? Esse rolinho aqui vem aproximadamente 110 metros, se eu não me engano, só para vocês terem uma ideia. E aqui a gente vai fazer um acabamento em ponto baixíssimo, sem segredo, tá? Mas é para dar um acabamento e para reforçar a peça também. Eu não faço fechamento de carreira nessa hora, eu já inicio, ó, direto aqui com o meu fio na agulha. Eu introduzo a agulha já no primeiro pontinho de base da carreira, tá? Naquela primeira correntinha já vou direto, laço meu fio e o ponto baixíssimo, a gente introduz essa laçadinha dentro dessa. Então é só fazer, ó, esse movimento aqui, tá? E assim a gente vai até o final da peça, não faz esses pontos baixíssimos muito apertadinhos, tá? Faz eles mais soltinhos e é só colocar um ponto baixíssimo para cada pontinho de base desse aqui. A gente vai contornando, ó, e vai dando esse efeito aqui, essas correntinhas na bordinha. Vou fazer na minha carreira toda e no final eu mostro para vocês o acabamento invisível para deixar bem perceptível a emenda, tá? Ah, gente, aqui vai uma dica para você. Se o seu fio tá acabando e você não sabe se vai ser suficiente para fazer essa última carreira aqui de pontos baixíssimos, tem uma dica ótima para saber se o fio vai dar. Você vai pegar o seu fio que tá vindo do rolo e você vai enrolar, ó, assim, em volta da circunferência da sua peça. Tá vendo? Vai enrolar por 5 vezes. Se o seu fio que tá sobrando completar essas 5 voltas na circunferência da sua peça, ou no contorno, isso vale para peça quadrada também, de outros formatos. Se completar 5 voltas, isso quer dizer que esse fio vai ser suficiente para fazer essa última carreira aqui de pontos baixíssimos, tá? Essa dica é muito útil, espero que vocês gostem também, para quem tá precisando aí, o fio tá acabando, dá super para saber se o fio vai dar. Já contornei aqui, ó, a minha peça toda.
Lembrando, gente, sempre ajeita as carreiras, hein? Não esquece de ajeitar a carreira no final. Cheguei aqui no final, vou fazer, ó, falta um pontinho para eu fazer. E aqui, esse pontinho que tá meio caidinho, ele é o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Então, observa, aqui em cima já dá pra ver as correntinhas de cima dos pontos. E aqui fica meio que um buraquinho. A gente vai fazer ponto baixíssimo, inclusive em cima desse, que foi o primeiro da carreira, tá? Vocês vão entender por que já já. Então, ó, cheguei aqui nele, o que tá mais caidinho, vou passar minha agulha pegando ele e a gente vai fazer ponto baixíssimo nele também. Essa é a hora que a gente vai cortar o nosso fio para dar o acabamento. Então, sem miserê, mas também não precisa exagerar. Corta aí uns 20, 30 centímetros de fio para você conseguir dar um acabamento bacana. Solta essa alcinha pra gente ter o fio livre. E aqui você vai pegar ou uma agulha de tapeçaria, que para quem não sabe, essa agulhinha aqui mais gordinha, que tem essa passagem aqui bem grandona e ela não é pontuda. Ou você pode pegar uma agulha menorzinha de dar acabamento, tá? Fica a seu critério. Eu vou fazer com agulha de tapeçaria, mas faz com que você tiver aí. Vou passar meu fio dentro da agulha, assim. E aqui, o que a gente vai fazer é, a gente vai simular essas correntinhas para dar uma continuidade pro trabalho, porque aqui fica uma coisa meio quebrada, sabe? Então, nesse espacinho aqui, a gente vai simular uma correntinha dessas para não dar para saber onde começa e onde termina. E aqui em cima também, ó, se vocês repararem, não tem tanto uma continuidade. A gente vai dar para ficar tudo certinho. Primeira coisa que você vai fazer é colocar esse seu fio na agulha ou pegar a sua agulha menorzinha e você vai localizar a correntinha que está logo após, ó, essa correntinha de onde está vindo o fio, tá? Então é só localizar aí, vai ser a correntinha que vai estar logo após também daquela que estava caidinha. E você vem de baixo para cima com a sua agulha de tapeçaria, ou você vai pegar a sua agulha de crochê menorzinha e vai puxar esse fio. Passou aqui, ó, a gente acabou de simular a perninha de baixo da correntinha, tá vendo? Tem a de baixo e a de cima, a gente simulou a de baixo. Então, a gente tem que fazer esse movimento aqui com o fio para simular a de cima. Para isso, você vai introduzir a sua agulha, ou você vai pegar a sua agulha menorzinha de crochê e vai trazer de dentro para fora. A gente vai introduzir aqui no centro da correntinha de onde está vindo o fio. Introduziu, mira lá para dentro do cesto e puxa. Olha o que é que vai acontecer. Puxou, dá aquela ajustada. Ó, agora tá tudo contínuo, o acabamento fica perfeito. Aqui em cima a gente também vai dar um acabamento. Eu vou virar aqui o cesto, que eu gosto de visualizar assim. Percebe aqui comigo, tem toda essa continuidade aqui dessas correntinhas em cima do ponto. E aqui a gente tem uma quebradinha. Então, observa comigo, a gente só tem aqui um dos lados dessa correntinha onde está quebradinho. A gente vai completar. Para isso, você vai localizar a correntinha que está logo em cima dessa que está sozinha. E a gente vai dar um jeito do fio sair, ó, por aqui, por esse lado dela. Essa tá mais para dentro, não tem problema. A gente vai, ó, introduzir a nossa agulha pegando ela toda, tá vendo? Vou puxar aqui o fio, sem medo, tá? Puxei, ajustou. Consegui fazer com que meu fio saísse aqui. Dá uma conferida aqui se não repuxou nada. Conferiu? Tá tudo certo? O que a gente vai fazer agora é trazer esse fio para cá. Então, localiza aí a correntinha de onde está vindo esse tracinho que tá sozinho e passa a sua agulha, ó, dentro dela. Passou dentro da correntinha, puxa o fio. Olha o que é que vai acontecer, dá aquela puxada. Agora que a gente tem uma continuidade das nossas correntinhas, tá? Esse acabamento é muito bacana, faz toda a diferença. E aí, para fazer o arremate desse fio, eu gosto de esconder por aqui por dentro, ó. Esse daqui é o fechamento de carreira, então eu gosto de ir passando o meu fio por aqui. Não tem segredo para fazer arremate, é só você ir escondendo o fio
por entre os pontos, vai acompanhando o movimento aí dos pontos. E tem um vídeo aqui no canal já super completo em que eu explico detalhadamente como é que eu faço os meus acabamentos, tá? Então é basicamente isso, só escondendo o fio, no final você corta, dá um pinguinho de cola ou então faz um pontinho de costura. Gente, esse então foi o nosso cesto, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem. Se ficou qualquer dúvida, fala aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E um beijo, até a próxima!